Dublei esse vídeo do canal que diz possuir imagens de queda de OVNI. Eu não estou acreditando em queda. Vamos ver o que eles dizem. Eles estão agora lançando o que previmos no final dos anos 1990, que é uma série de eventos de bandeira falsa para confundir o público. As últimas notícias de objetos voadores não identificados, especificamente drones OVNI, sobre Nova Jersey e Nova York geraram uma onda de especulação, controvérsia e alarme. Esses incidentes, registrados em várias câmeras e testemunhados por centenas de pessoas, desafiaram os limites do que entendemos sobre tecnologia aérea e o mistério dos nossos céus. Essa história está longe de ser um fenômeno marginal. Está chamando a atenção de especialistas, céticos e crentes igualmente. Tudo começou com uma enxurrada de relatos vindos de moradores da área metropolitana. Em Nova Jersey, várias testemunhas descreveram ter visto objetos incomuns em forma de charuto pairando silenciosamente sobre os bairros suburbanos. Esses drones, como muitos os chamaram, exibiram capacidades de voo que desafiaram a tecnologia conhecida, manobras tão avançadas que até mesmo especialistas em aviação experientes ficaram coçando a cabeça. Em Nova York, relatos semelhantes surgiram poucas horas depois das aparições em Nova Jersey. Algumas testemunhas descreveram frotas de orbes brilhantes se movendo em formações coordenadas. Outros relataram acelerações dramáticas, paradas instantâneas e curvas no ar a velocidades que nenhum humano conseguiria suportar. À medida que os relatos ganharam força, as redes sociais explodiram com gravações amadoras e comentários. Um vídeo em particular de Nova Jersey chamou a atenção do mundo. Filmado por um morador local, a gravação mostra uma nave metálica brilhante pairando a baixa altitude. Ela pulsa com luz, então de repente acelera para fora do quadro a uma velocidade incompreensível. A gravação, embora granulada, foi analisada por vários especialistas e todos concordam em uma coisa. Não é um drone que você pode comprar na loja de eletrônicos da sua cidade. A Administração Federal de Aviação rapidamente emitiu declarações reconhecendo que essas aparições não estavam atribuídas a nenhum voo conhecido ou drones autorizados. Essa revelação apenas aprofundou o mistério. A pergunta passou a ser, se não são civis ou militares, então quem ou o que é responsável? O termo drones OVNI tem sido usado para descrever esses objetos. Mas isso levanta seu próprio conjunto de perguntas. Seriam esses realmente drones, controlados remotamente por alguém ou algo? Ou seriam algo completamente diferente? Muitos especialistas apontam que chamá-los de drones pode ser uma simplificação excessiva. Esses objetos demonstram um nível de sofisticação tecnológica que supera até mesmo os drones mais avançados conhecidos publicamente. Mas essa não é a primeira vez que tais objetos são vistos nos céus sobre áreas urbanas. O que faz esses incidentes se destacarem é o enorme número de testemunhas, a consistência em suas descrições e a clara documentação por meio de vídeos e fotografias. Na verdade, as aparições em Nova Jersey e Nova York se tornaram um dos casos de OVNIs mais bem documentados da história recente. Isso não é apenas uma questão de tecnologia curiosa, também se trata de segurança. Ambos os estados abrigam infraestrutura crítica. E a presença de veículos aéreos não identificados nessas áreas levantou bandeiras vermelhas para as agências de segurança nacional. Se esses drones forem de origem estrangeira, eles podem representar ferramentas de espionagem avançadas, testando as vulnerabilidades do espaço aéreo americano. Um dos aspectos mais assustadores dessas aparições é o silêncio. Drones e aeronaves tradicionais produzem algum nível de ruído, seja dos motores ou dos rotores. Esses drones OVNI, no entanto, parecem ser completamente silenciosos, mesmo quando estão pairando a baixas altitudes. As testemunhas descreveram um silêncio assustador como inquietante, um contraste marcante com o barulho agitado da cidade. As investigações sobre esses eventos revelaram alguns padrões estranhos. Muitas das aparições ocorreram perto de grandes corpos d'água, rios, lago e até mesmo na costa atlântica. Isso levou alguns pesquisadores a especular que esses drones podem estar operando a partir de bases subaquáticas ou têm alguma conexão com ambientes aquáticos. Embora isso possa parecer exagerado, vale a pena notar que os OVNIs têm sido associados a corpos d'água há décadas, com inúmeros relatos de objetos entrando ou saindo do oceano em alta velocidade. À medida que as imagens circulavam, especialistas de várias áreas começaram a opinar. Engenheiros aeronáuticos ficaram perplexos com a capacidade do drone de fazer curvas fechadas de 90 graus em alta velocidade sem nenhum sistema de propulsão aparente.
Físicos questionaram como esses objetos poderiam pairar ou se mover sem uma propulsão visível, exaustão ou perturbação do ar ao seu redor. Até mesmo analistas militares admitiram que tal tecnologia, se for feita pelo homem, representaria um salto geracional na engenharia. Claro, a divulgação de imagens tão convincentes também atraiu sua cota de céticos. Alguns argumentaram que os objetos poderiam ser aeronaves militares experimentais ou drones avançados desenvolvidos por corporações privadas. No entanto, essa teoria levanta mais perguntas do que respostas. Por que uma tecnologia assim seria testada em áreas densamente povoadas, onde poderia ser facilmente vista e gravada? E por que nenhuma organização se apresentou para assumir a responsabilidade ou oferecer uma explicação? Então, há a possibilidade de que esses drones sejam de origem extraterrestre. É uma hipótese que divide opiniões, mas é uma que não pode ser descartada de forma alguma. As características de voo, a falta de propulsão visível e o silêncio dos drones se alinham de perto com as descrições de OVNIs em décadas de relatos. Será que esses incidentes em Nova Jersey e Nova York podem ser o último capítulo de uma longa história de visitas extraterrestres? As implicações dessa possibilidade são impressionantes. Se esses drones são realmente de outro mundo, o que eles estão fazendo aqui? Estão eles nos observando, testando nossas reações ou se preparando para algo mais significativo? Essas são perguntas que a humanidade se faz há séculos, mas as últimas imagens trazem isso para um foco mais nítido. Enquanto isso, as agências governamentais estão enfrentando uma pressão crescente para fornecer respostas. O recente reconhecimento do Pentágono sobre os UAPs, ou fenômenos aéreos não identificados, já preparou o terreno para uma maior transparência em questões relacionadas a OVNIs. No entanto, os críticos argumentam que o progresso tem sido lento e que o público merece saber mais. A reação do público a esses eventos tem sido uma mistura de admiração, medo e curiosidade. As redes sociais foram inundadas com teorias que vão do plausível ao absurdo. Alguns acreditam que as aparições fazem parte de um experimento secreto do governo. Outros estão convencidos de que estamos testemunhando o prelúdio do primeiro contato. Então há aqueles que veem esses eventos como um aviso, um sinal de que a dominância da humanidade nos céus está sendo desafiada. Em Nova Jersey, moradores locais formaram grupos de vigilância para observar os céus em busca de mais atividades. Astrônomos amadores e entusiastas de drones aceitaram o desafio de documentar futuras aparições. Em Nova York, a conversa se infiltrou na cultura popular, inspirando artistas, músicos e escritores a explorar os temas do mistério e do desconhecido. O impacto cultural desses eventos não pode ser subestimado. Para muitos, as aparições representam um momento de admiração coletiva, um lembrete de que nosso mundo ainda está cheio de mistérios esperando para serem desvendados. Para outros, são um chamado para a realidade, um desafio às nossas suposições sobre tecnologia, segurança e o lugar da humanidade no universo. À medida que as investigações continuam, o foco se voltou para a análise das filmagens em maior detalhe. Técnicas avançadas de imagem foram empregadas para melhorar os vídeos e extrair o máximo de informações possível. Os primeiros resultados revelaram texturas de superfície estranhas nos drones, sugerindo materiais diferentes de tudo que é usado atualmente na aviação. Além disso, a análise infravermelha mostrou assinaturas de calor incomuns, indicando um sistema de propulsão que opera com princípios ainda não compreendidos. Um aspecto particularmente intrigante das filmagens é a aparente coordenação entre múltiplos drones. Em um vídeo, de Nova York, uma formação de 5 objetos pode ser vista se movendo em perfeita sincronia, como se fosse controlada por uma única inteligência. Esse nível de coordenação levou alguns especialistas a especular que os drones podem fazer parte de um sistema coletivo ou de uma mente colmeia. Um conceito frequentemente explorado na ficção científica, mas raramente visto na realidade. O impacto psicológico desses eventos também merece ser considerado. Para aqueles que testemunharam os drones de perto, a experiência foi transformadora. Muitos descrevem uma sensação de admiração e insignificância, uma impressão de que a humanidade é apenas uma pequena parte de uma história cósmica muito maior. Outros relatam uma ansiedade persistente, o medo de que algo desconhecido e potencialmente incontrolável esteja operando acima de nossas cabeças. Por enquanto, os céus sobre Nova Jersey e Nova York continuam sendo um ponto focal de atenção. As últimas filmagens reacenderam uma conversa global sobre OVNIs, drone e os mistérios do universo. Se esses objetos se revelarem tecnologia humana avançada, visitantes extraterrestres ou algo completamente diferente, uma coisa é certa:
Eles capturaram nossa imaginação e desafiaram nossa compreensão do mundo. À medida que novos desdobramentos acontecem, a história desses drones OVNI continuará a evoluir. As perguntas que eles levantam sobre tecnologia, segurança e a possibilidade de vida extraterrestre não são fáceis de responder. Mas uma coisa é clara: o mistério está longe de acabar. E enquanto olhamos para os céus, somos lembrados de que o desconhecido está sempre mais perto do que pensamos. O mistério em desenvolvimento dos drones OVNI sobre Nova Jersey e Nova York não é apenas um incidente isolado. É parte de uma tendência crescente de avistamentos e encontros que estão desafiando os limites da nossa compreensão. A cada dia que passa, novos detalhes, relatos de testemunhas e análises de especialistas surgem, pintando um quadro mais complexo do que pode estar acontecendo em nossos céus. Para realmente entender a magnitude desses eventos, precisamos olhar para as camadas de intriga que os cercam. Um aspecto crítico do mistério dos drones OVNI está nos testemunhos de quem viu tudo de perto. Enquanto as filmagens e fotos são peças essenciais de evidência, os relatos humanos trazem uma vivacidade e um peso emocional à história. Considere o testemunho de um morador de Newark que descreveu um objeto preto e silencioso pairando logo acima do seu quintal. Ele se lembrou de como o objeto emitia um zumbido fraco e sinistro e parecia pulsar com uma luz azulada e tênue. O homem, que não tem histórico de interesse em OVNIs ou conspirações, estava visivelmente abalado ao contar sua experiência. Não se movia como nada que eu já tenha visto. Não era um dos nossos, ele disse. Outro relato vem de um grupo de pescadores ao longo do rio Hudson, que testemunharam um aglomerado de orbes realizando manobras intricadas acima da superfície da água. De acordo com um dos pescadores, os objetos se moviam de maneiras que desafiavam as leis da física. Eles estavam aqui um momento, e no seguinte já tinham sumido, ele disse. Eles não voaram, eles teleportaram. Embora teletransporte possa parecer algo absurdo, vale a pena notar que essas descrições ecoam relatos de outros encontros com OVNIs ao redor do mundo, dando uma estranha consistência a essas narrativas. Mas e quanto à origem desses drones? Até agora, não há respostas definitivas, mas várias teorias estão ganhando força. Uma hipótese popular é que os drones fazem parte de uma operação militar clandestina. Embora isso explique sua tecnologia avançada e movimentos coordenados, levanta sérias questões sobre por que tais experimentos estariam sendo realizados sobre áreas povoadas. Isso poderia ser uma tentativa de medir a reação do público, ou é apenas um caso de teste que saiu do controle. Outra teoria sugere que esses drones são de origem extraterrestre. Os defensores dessa ideia apontam para as capacidades avançadas dos objetos, como aceleração instantânea, pairar em silêncio e manobras em alta velocidade, como evidência de que eles estão além da engenharia humana. Se for verdade, isso marcaria um momento monumental na história da humanidade. No entanto, isso também traz uma cascata de perguntas. Por que eles estão aqui? O que eles querem? E por que Nova Jersey e Nova York? O foco geográfico desses avistamentos é, por si só, um enigma. Por que uma tecnologia tão avançada, seja feita pelo homem ou extraterrestre, estaria concentrada em uma área tão densamente povoada e fortemente monitorada? Alguns teóricos sugerem que a presença de grandes centros urbanos, infraestrutura crítica e vias navegáveis pode tornar essa região um ponto de interesse estratégico. Outros propõem que os drones são atraídos pela atividade eletromagnética da cidade, ou estão usando isso como uma cobertura para se misturar com o barulho da vida moderna. Mas as implicações vão além do mistério imediato. Esses avistamentos reacenderam uma conversa mais ampla sobre a prontidão da humanidade para o contato com o desconhecido. Se esses drones são extraterrestres, o que isso diz sobre o nosso lugar no universo? Somos meros observadores de uma grande peça cósmica ou somos participantes involuntários de algo muito maior? E se forem feitos pelo homem, o que isso diz sobre as capacidades de segredo e vigilância dos governos e corporações modernas? A comunidade científica também se manifestou, com especialistas em física, aerodinâmica e inteligência artificial oferecendo suas perspectivas. Dra. Amélia Carson, uma física renomada em uma instituição de pesquisa de destaque, chamou as aparições de um alerta para a comunidade científica. De acordo com a Dra. Carson, as características de voo desses drones sugerem o uso de tecnologias que atualmente são teóricas, como propulsão antigravidade ou manipulação de campos quânticos. Se essas tecnologias existem, elas representam uma mudança de paradigma na nossa compreensão da física, disse ela.
Enquanto isso, especialistas em inteligência artificial especularam que os drones poderiam ser entidades autônomas operando sem intervenção humana. Se for verdade, isso levantaria sérias preocupações éticas e de segurança. Esses drones poderiam ser a primeira onda de um novo tipo de inteligência. Uma que opera independentemente de seus criadores. E, se sim, como nos comunicamos com algo que pode não pensar ou perceber o mundo da mesma forma que nós? As comunidades militares de inteligência têm permanecido em silêncio, mas há indícios de que esses incidentes chamaram a atenção deles. Documentos vazados sugerem que tanto o Pentágono quanto o Departamento de Segurança Interna iniciaram investigações sobre as aparições, enquanto os detalhes dessas investigações permanecem classificados. Fontes internas relatam que os oficiais estão tratando o assunto com a máxima seriedade. De acordo com uma fonte, o nível de segredo em torno dessas investigações é comparável ao de grandes eventos de segurança nacional. Na ausência de explicações oficiais, o público recorreu a fontes alternativas de informação. Fóruns online, plataformas de mídia social e pesquisadores independentes se tornaram centros de atividade, enquanto as pessoas compartilham gravações e analisam dados. E debater teorias. Embora esse esforço de base tenha produzido insights valiosos, também gerou uma enxurrada de desinformação e sensacionalismo. Separar fato de ficção se tornou uma tarefa assustadora, mas é algo que pesquisadores dedicados estão enfrentando com determinação. Uma perspectiva particularmente intrigante vem do campo da ufologia, o estudo de objetos voadores não identificados e fenômenos relacionados. Ufólogos apontam que as aparições em NJ Nova York têm semelhanças notáveis com outros casos, como o incidente das luzes de Fênix em 1997 ou os encontros com OVNIs em forma de tic-tac. Esses paralelos sugerem que podemos estar lidando com um fenômeno global que ocorre há décadas ou séculos. Pilotos da Marinha. Esses paralelos sugerem que podemos estar lidando com um fenômeno global, que vem se desenrolando há décadas, se não séculos. Registros históricos acrescentam mais uma camada ao mistério. Textos antigos, pinturas e esculturas de culturas ao redor do mundo retratam objetos no céu que se assemelham às descrições modernas de OVNIs. Esses relatos poderiam ser uma documentação precoce do mesmo fenômeno que estamos testemunhando hoje. E se sim, o que isso diz sobre a continuidade e o propósito desses encontros? À medida que mergulhamos mais fundo no mistério, é essencial considerar o impacto psicológico e cultural desses eventos. Para muitos, as aparições são uma fonte de admiração. E admiração, um lembrete de que o universo é vasto e cheio de possibilidades. Para outros, elas são uma fonte de medo e incerteza, um desafio à segurança e previsibilidade do mundo que conhecemos. Como respondemos a esses sentimentos vai moldar a narrativa deste momento na história. O papel da mídia não pode ser ignorado. A cobertura das aparições variou de jornalismo sério a manchetes sensacionalistas, refletindo o espectro de interesse e opinião pública. Enquanto alguns veículos se concentraram nas implicações científicas e de segurança, outros se aprofundaram nos elementos mais fantásticos da história. Essa diversidade de cobertura tanto informou quanto confundiu o público, destacando a necessidade de uma comunicação clara e precisa em tempos de incerteza. Olhando para o futuro, a história dos drones OVNI em Nova Jersey e Nova York está longe de acabar. À medida que as investigações continuam e novas evidências surgem, sem dúvida aprenderemos mais sobre esses objetos misteriosos e suas origens. Seja o que forem, tecnologia humana avançada, visitantes extraterrestres, ou algo completamente diferente, uma coisa é certa, eles capturaram nossa atenção e desafiaram nossa compreensão do mundo. No final, as aparições de drones OVNI são mais do que apenas um mistério. Eles são uma oportunidade de expandir os limites da ciência, questionar nossas suposições e explorar o desconhecido. Eles nos lembram que o universo é vasto e cheio de surpresas, e que a busca pelo conhecimento é um dos maiores esforços da humanidade. Os drones OVNI pairando sobre Nova Jersey e Nova York têm cativado a imaginação do público de maneiras que poucos fenômenos conseguiram. À medida que os dias se transformam em semanas desde os primeiros avistamentos relatados, o mistério se aprofundou em vez de se esclarecer. O que começou como um evento localizado agora está ganhando força como um tópico de interesse nacional e até internacional. As redes sociais, os meios de comunicação tradicionais e os pesquisadores independentes se tornaram peças essenciais na disseminação de novas filmagens, na análise de evidências e no debate de teorias. Um dos pontos-chave dessa história foi a liberação de filmagens adicionais de moradores da região.
Com a proliferação de smartphones e outros dispositivos de gravação, agora temos múltiplos ângulos dos mesmos incidentes disponíveis para análise. Um vídeo particularmente impressionante foi gravado por um passageiro em uma balsa que fazia a travessia entre Nova Jersey e Nova York. No vídeo, um objeto metálico pode ser visto se movendo rapidamente pelo céu antes de parar de repente pairar por vários minutos. A nave então fazendo uma curva de 90 graus quase impossível e desaparece em um instante. Essas filmagens foram analisadas por especialistas em análise de vídeo, que descartaram explicações comuns, como drones, aviões ou pássaros. A clareza e o comportamento do objeto fazem dele uma das evidências mais convincentes até agora. Outro desenvolvimento impressionante é o aumento nos relatos de testemunhas oculares. Enquanto os relatos iniciais vieram principalmente de áreas urbanas como Newark e Jersey City, agora estão chegando muitos relatos de partes suburbanas e rurais de Nova Jersey. Uma testemunha de uma pequena cidade perto dos Pine Barrens descreveu ter visto uma formação de luzes em forma de triângulo se movendo, silenciosamente pelo céu noturno. Esse padrão de avistamentos sugere uma área de atividade mais ampla. Isso levanta questões sobre por que essa região se tornou um ponto focal para esses eventos. As reações das autoridades locais também adicionaram uma camada intrigante à história. Enquanto os departamentos de polícia e os governos locais inicialmente descartaram os avistamentos como drones ou fenômenos atmosféricos, o tom deles mudou nos últimos dias. Alguns oficiais reconheceram que estão em contato com agências federais que estão investigando o assunto. A Administração Federal de Aviação, FAA, confirmou que está investigando relatos de atividades aéreas não autorizadas, mas forneceu poucos detalhes sobre suas descobertas. Enquanto isso, o papel do Exército na investigação continua envolto em mistério. Relatos de helicópteros não identificados voando sobre o rio Hudson geraram especulações de que o Departamento de Defesa está monitorando a situação ativamente. Esses helicópteros, frequentemente descritos como pretos e sem marcas visíveis, há muito tempo estão associados a incidentes relacionados a OVNIs. Se isso é uma coincidência ou um sinal de algo mais significativo, continua sendo uma questão em aberto. No meio desse crescente mistério, uma das preocupações mais urgentes é a potencial ameaça representada por esses drones não identificados. Se eles são de origem humana, quem os está controlando e com qual propósito? E se eles não forem feitos por humanos, o que isso significa para nossa segurança e compreensão do universo? Essas perguntas não são apenas teóricas. Elas têm implicações reais sobre como os governos e as sociedades respondem ao desconhecido. Especialistas em segurança alertaram que a presença de uma tecnologia tão avançada no espaço aéreo dos Estados Unidos representa um risco significativo. O espaço aéreo representa um risco significativo. Se esses drones são dispositivos de vigilância estrangeiros, eles representam uma violação da segurança nacional. Por outro lado, se eles são experimentos domésticos, por que estão sendo realizados sem o conhecimento ou supervisão do público? E se eles forem extraterrestres, a humanidade deve lidar com a possibilidade de que não estamos sozinhos e que nossos visitantes podem não compartilhar nossas intenções ou valores. A possível origem extraterrestre desses drones é talvez a teoria mais provocativa. Enquanto os céticos argumentam que não há evidências concretas para apoiar essa ideia, os defensores apontam para as capacidades extraordinárias dos drones como prova de tecnologia avançada. Aceleração instantânea, flutuação silenciosa e manobras antigravidade são características que desafiam nossa compreensão atual da física e da engenharia. Se esses drones realmente são de outro mundo, eles poderiam fornecer insights sobre tecnologias e princípios científicos muito além da nossa compreensão atual. Essa possibilidade reacendeu o interesse na busca por inteligência extraterrestre, o SETI. Astrônomos e cientistas envolvidos no SETI há muito especulam sobre a probabilidade de contato com civilizações alienígenas. As avistagens de drones OVNI forneceram um novo ponto focal para suas pesquisas, levantando questões sobre se esses objetos poderiam ser sondas enviadas por civilizações distantes. Se sim, qual é o propósito deles? Eles estão aqui para observar, para se comunicar ou para nos avisar sobre algo. O contexto histórico dos avistamentos de OVNIs também oferece um pano de fundo fascinante para esses eventos. Ao longo da história, fenômenos aéreos inexplicáveis foram registrados na arte, na literatura e nas tradições orais. Desde os carros de fogo descritos em textos antigos até os misteriosos dirigíveis relatados no século XIX, a fascinação da humanidade pelo desconhecido nos céus está profundamente enraizada.
Esses relatos históricos compartilham semelhanças impressionantes com os avistamentos modernos de OVNIs, sugerindo uma continuidade que transcende o tempo e a cultura. Um paralelo particularmente convincente são os chamados Foo Fighters, relatados por pilotos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Essas esferas luminosas, que seguiram uma aeronave que foi manobrada com habilidade, têm uma semelhança impressionante com os drones vistos em Nova Jersey e Nova York. Apesar de uma investigação extensa, os Foo Fighters nunca foram explicados de forma conclusiva. Será que esses avistamentos modernos podem ser uma continuação do mesmo fenômeno? O impacto cultural do mistério dos drones OVNI é outro aspecto importante a se considerar. Esses eventos capturaram a imaginação do público, inspirando inúmeras discussões, debate e obras criativas. Filmes, livros e programas de televisão sobre OVNIs e vida extraterrestre tiveram um aumento na popularidade, refletindo um interesse renovado pelo desconhecido. Essa fascinação cultural não é apenas uma resposta ao mistério em si, mas também um reflexo da curiosidade inata da humanidade e do desejo de explorar os limites do conhecimento. À medida que a investigação avança, o papel dos cientistas, cidadãos e pesquisadores independentes não pode ser subestimado. Essas pessoas, armados com câmeras, drone e ferramentas analíticas, estão contribuindo com dados e insights valiosos para o esforço contínuo de entender os drones OVNI. O trabalho deles é um testemunho do poder da ciência de base e da busca coletiva pela verdade. Além dos aspectos técnicos e científicos, os avistamentos de drones OVNI também levantam questões filosóficas e existenciais profundas. Somos uma anomalia isolada? O que isso diz sobre o avanço tecnológico? Seremos parte de uma comunidade cósmica maior ou somos uma anomalia isolada? E se esses drones forem feitos pelo homem, o que isso diz sobre o ritmo do avanço tecnológico e as considerações éticas que vêm com isso? O mistério dos drones OVNI também destacou a importância da transparência e da responsabilidade ao lidar com esses fenômenos. A confiança pública nas instituições é corroída quando informações são retidas ou desconsideradas. Para reconstruir essa confiança, os governos e organizações precisam abordar esses eventos com transparência e um compromisso em descobrir a verdade. Isso inclui compartilhar dados, colaborar com pesquisadores independentes e se envolver com o público de maneiras significativas. Olhando para o futuro, a história dos drones OVNI sobre Nova Jersey e Nova York provavelmente continuará a evoluir. À medida que novas evidências surgem e as investigações avançam, teremos uma compreensão mais clara do que são esses objetos e do que eles representam. Seja uma descoberta revolucionária, uma maravilha tecnológica ou um caso de confusão de identidade, eles já conseguiram algo notável. Eles nos lembraram da imensidão do desconhecido e das infinitas possibilidades que existem além da nossa compreensão. Os avistamentos de drones OVNI não são apenas um mistério a ser resolvido. Eles são um convite para explorar, questionar e imaginar. Eles nos desafiam a expandir nossos horizontes e abraçar a incerteza que vem com a busca pelo conhecimento. Em um mundo que muitas vezes parece dividido e limitado, eles oferecem um vislumbre de algo maior, um lembrete de que nós fazemos parte de um universo cheio de maravilhas e potencial.